O 12º tema é O Confesso Ladrão Indecoroso, biografias com curiosas impropriedades. Está nesse livro aqui, ó, que eu já mostrei várias vezes, Rivalidades Produtivas, de Michel White, disputas e brigas que impulsionaram a ciência e a tecnologia. No original é de 2001, nos Estados Unidos, e no Brasil, Rio de Janeiro, Record de 2003. Na página 206, nessas páginas todas aqui, ele está falando da rivalidade entre, capítulo 4, a Batalha das Correntes, sobre Edison, né, Thomas Alva Edison e Nikola Tesla. E na página 206 é Edison falando. Edison disse uma vez: todo mundo rouba no comércio e na indústria. Eu mesmo já roubei muita coisa, mas eu sei como roubar, ele falou. E na página 199 ele diz assim: e mais tarde ele comentou numa carta a um amigo: a velha hora das coisas está passando rapidamente. A escola, o jornal e o avanço da investigação científica irão em poucos anos fazer as crenças, entre colchetes, a ortodoxia religiosa, parecerem ridículas. Ele está enganado, ele não tem uma visão da dialética das coisas. A dialética é a sobe e desce que está encarnado na gangorra, no yin yang, na curva do sino, está encarnada no círculo, em todos os círculos. Círculos são ondas fechadas, vai e volta, vai para frente e depois retorna em memória, né? Então ele está enganadíssimo quanto a isso. E as coisas não vão se tornar, as crenças não vão se tornar ridículas, pelo contrário, vão se tornar apuradíssimas. Ele não conseguia ver 100 anos atrás, mas é assim, né? Final do século XX, 120 anos atrás. Ele não conseguiu ver, mas a verdade é essa, que tudo completa seu ciclo. Vai para baixo, vai para cima. A minha previsão é que vai haver as crenças não vão parecer ridículas, vai haver um reforçamento intenso das crenças no futuro próximo. E ele diz mais acima: conta-se que ele disse a respeito de Deus e da religião ortodoxa: qualquer verdade que o cristianismo contivesse existia na natureza, nos livros da natureza, muito antes da vinda de Cristo. Portanto, os princípios morais do cristianismo são bons por causa de sua harmonia com a natureza. Não é verdade. Só pelo fato de Cristo ter tido uma adesão tão intensa através de séculos e séculos, 2000 anos são 20 séculos, são 70 gerações de 30 anos. O poder mudou de mão 70 vezes. E houve toda essa intensa revolução mundial nesses 2 milênios. E o cristianismo está a caminho do terceiro milênio, né? Isso é comemorado aí. De maneira nenhuma as crenças do cristianismo estavam na natureza. Alguma coisa podia estar, assim como depois os religiosos colocaram as datas do cristianismo sobre as datas pagãs, que foi certo, porque era preciso amortecer aquela crueldade pagã com as novas reflexões. E as pessoas dizem: Cristo nasceu de uma virgem. Isso está em todas as religiões, com várias religiões de fundadores. O 25 de Natal era a data do Sol Invicto, Edison, várias coisas assim. Tem livros aí, depois quero comentar. Mas de maneira nenhuma estava na natureza. Se estivesse, a pessoa estava numa bola. É por isso que as revoluções não estão
na anterioridade, senão seriam revoluções. É como a questão do gênio. Um gênio é uma pessoa criativa. Todos são gênios, é uma medida que todos são criativos, mas o gênio é uma espécie de grande criador. Então, na medida que a pessoa tem visões geniais, elas não estavam, porque ninguém tem uma visão genial a respeito da roda. Vou inventar uma coisa bacana chamada roda. Então vou inventar um circuito eletrônico que eu vou chamar de chip. Ninguém viu isso ainda. Não existe isso. A genialidade é sempre coisa nova, a revolução é sempre coisa nova. Porque se existisse não seria revolução, seria situação. Então, necessariamente, as coisas de Cristo não estavam antes, não estavam na natureza, porque era um elemento psicológico novo sobre o elemento psicológico velho. Então, o elemento psicológico velho foi substituído. Se você tivesse uma cadeira, tirasse aquela cadeira e voltasse para uma cadeira, achei uma coisa ali maravilhosa chamada cadeira. Senta aqui. A pessoa, mas já conheço isso, tem milhares de anos que isso é conhecido, você está sendo ridículo. De maneira nenhuma Cristo veio dizer as coisas que já estavam ditas. Existia alguma semelhança, como não pode deixar de haver, nós estamos inseridos no mundo, nós podemos fazer uma pregação netuniana na Terra, que ninguém vai entender nada, nós temos que estar inseridos na cultura. Então o gênio faz afirmações novas, daí a genialidade de Cristo. E, logicamente, quando as coisas novas são criadas e apontadas, elas chocam com o ambiente, porque o gênio não vai colocar coisas velhas, e as coisas novas que vão substituir as velhas, as pessoas velhas que gostam das coisas velhas não vão ficar satisfeitas. Assim, o gênio sempre confronta com a coletividade, sempre. E essa é uma prova de genialidade, uma delas. Né? E Cristo não pode ter falado coisas que estavam na natureza, senão ele não seria nem notado no meio de tantas afirmações religiosas que eram correntes então, e depois disso, cada vez que nasce um nesses 30 anos, eles fazem quer fazer um monte de coisa nova. Todo mundo quer fazer coisa nova, mas a realidade é que muito já foi andado e as pessoas não prestam atenção naquilo que já foi afirmado antes. Portanto, Edison estava errado. Ele fez 1000 invenções, algumas coisas bastante interessantes, roubou, ele mesmo que afirmou, não foi ninguém que afirmou não. Ele é um ladrão confesso. Entendeu? Foi contra a Tesla na questão das correntes, CA e CC. Ele queria CC e Tesla CA, que venceu foi a corrente alternada. Está presente em nossas casas agora devido à genialidade de Tesla. Ele foi safado, o Edison. Em outras coisas ele foi genial, mas nisso ele foi safado. Inclusive contratou Tesla e não pagou. Então é um americano, tá, que fez muita coisa, criou a General Electric e outras empresas, mas foi safado nesse particular. E estava enganadíssimo quanto a Cristo e ao cristianismo, a religião ortodoxa, nessas interpretações dele, que essas sim são ridículas.